Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao novo episódio. Na verdade, este é um novo episódio, né, do podcast Preto e Azul, que é o nome desse podcast. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e hoje eu vou dar continuidade ao especial de Halloween, em que eu estou trazendo episódios com curiosidades sobre filmes do Harry Potter, né? Todos os filmes da franquia Harry Potter, e eu vou falar hoje sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então já coloca aí teu fone, aumenta bem o volume, que eu vou trazer algumas curiosidades bem interessantes sobre o filme. E aí a primeira curiosidade que eu vou trazer aqui é sobre a professora Minerva, que na opinião de quase todos é a melhor professora de Hogwarts. Uma questão bem interessante é que ela não faz parte da primeira formação da Ordem da Fênix. Para quem já leu os livros ou assistiu o filme, sabe que existiu uma primeira formação da Ordem da Fênix com os pais dos personagens jovens, né, dos filmes Harry Potter, que tinha os pais do Neville, tinha os pais do próprio Harry, e a Minerva, na época dessa primeira formação, ela foi convidada para fazer parte, só que ela não aceitou. Ela apenas entrou na Ordem da Fênix na segunda formação que foi feita pelo Harry Potter e os amigos dela, o que é muito interessante. Outra coisa também bastante interessante relacionado à Ordem da Fênix é que na primeira reunião, né, da Ordem da Fênix, na primeira formação, a Ordem ela atuava diretamente com o Ministério da Magia, né, desse mundo, né, do mundo de Harry Potter. Já na segunda formação, foi quebrada essa relação, não existia relação entre o Ministério da Magia e a Ordem da Fênix, já que o Ministério da Magia, na época, né, da Segunda Guerra Bruxa, que é a que é retratada nos livros e nos filmes de Harry Potter, eles fingiam que nada estava acontecendo. Então houve uma quebra, eles não trabalhavam juntos, né? Na verdade, tinha uma relação bem tortuosa entre o Ministério da Magia e a Ordem, principalmente com o Harry Potter, né? Outra coisa bem legal é que para as pessoas mais atentas, elas perceberam que a ninfadora, que é uma das personagens, aquela personagem de cabelo roxo, que faz uns truquezinhos e transforma a boca dela em um bico de pato, e que ela fica fazendo aquelas gracinhas na mesa durante a ceia de Natal, as festividades de Natal, ela não era uma membro oficial da Armada, na verdade, né? Da Ordem da Fênix, na verdade. Na verdade, sim, ela era uma membro, mas ela era uma membro secreta, né? Ninguém sabia, poucas pessoas sabiam que ela tinha uma associação direta com a Ordem da Fênix, principalmente nessa Segunda Guerra que houve. E fez dela, obviamente, uma participante bastante valiosa e que teve importância bastante significante, principalmente no desenvolvimento dos livros, já que no filme ela aparece pouco, em poucos momentos ela não tem tanta importância, mas na Ordem da Fênix, nos livros, ela tem um papel fundamental, né? Outra coisa interessante é sobre a concepção da ideia, né, da Armada de Dumbledore e da Ordem da Fênix. Nos primeiros rascunhos de Harry Potter e a Ordem da Fênix, primeiros rascunhos do roteiro, né, na verdade, a Ordem e a Armada de Dumbledore seriam opostas, ou seja, seriam inimigas. A sociedade secreta de adultos que lutavam contra o exército de Voldemort era chamada de Exército de Dumbledore, enquanto o estudante, né, de Hogwarts que desafiava Dolores Umbridge secretamente era chamada de Ordem da Fênix. Aí houve uma mudança, uma adaptação em tudo e acabou que houveram aquelas mudanças se tornando a Armada de Dumbledore, né? A gente conhece principalmente nos livros, para quem lê o livro, que existe um programa de rádio chamado Potter Watch, né, que é bastante divulgado principalmente nos livros, e para se ter acesso a esses programas que eram criados por apoiadores, né, da Armada de Dumbledore ou do exército que Dumbledore estava formando, que seria contra o Ministério da Magia e contra principalmente o Voldemort, né? Já que era uma sociedade secreta, para você ter acesso a esses programas de rádio, você tinha que ter uma senha. E na maioria das vezes, as senhas que eram utilizadas para se ter acesso a esses programas de rádios eram os nomes de membros falecidos da primeira formação da Armada ou da Ordem, né? Da Ordem da Fênix ou da Armada de Dumbledore. Então se utilizava o nome dos membros que já tinham falecidos
para se ter acesso aos programas, então se ter informações sobre tudo o que estava acontecendo. Isso é retratado principalmente nos livros, já que no filme a gente pouco ou praticamente não sabe nada. E aí uma coisa que é citada é que a maioria dos membros da ordem, elas eram parte dos Sagrados 28, coisa que não foi explorada nos filmes, mas que você tem mais acesso nos livros. Os Sagrados 28 eram 28 famílias mágicas consideradas verdadeiramente de sangue puro na década de 1930, embora seus status de sangue puro pareça perfeito para a agenda, né, de Voldemort e para os interesses de Voldemort, muitos dos membros da ordem verdadeira, né, na primeira formação da ordem, pertenciam ao Sagrado 28, ou seja, pertenciam essa, a essas famílias de bruxos, né, que o Voldemort achava que iria apoiar ele, principalmente ali na primeira incursão dele para tomar conta do mundo bruxo. Uma coisa muito interessante também é que, embora a mãe dos Weasleys, ou a mãe do Ron, ela tenha sido associada, tenha se associado voluntariamente, né, à segunda ordem da Fênix, ela não tinha associação com a primeira ordem da Fênix. Na verdade, os irmãos dela estiveram associados diretamente à primeira formação da ordem, e ela só foi se associar à segunda formação, né, quando aconteceu a Segunda Guerra Bruxa. Mas a partir do momento em que ela se associa, todas as pessoas implicam, assim, acreditam que ela na verdade sempre esteve associada com a primeira formação. Mas isso é um erro, porque ela nunca esteve associada, ela apenas se associou à segunda formação. Outra coisa bastante interessante também relacionada é sobre a Primeira Guerra Bruxa, e, portanto, a primeira formação da Ordem. Na Primeira Guerra Bruxa, a quantidade de comensais da morte de apoiadores de Voldemort superava significativamente o número de pessoas que estavam do lado contrário, ou seja, que apoiavam o Ministério da Magia, apoiavam o Dumbledore e apoiavam a Ordem naquela época. Na Primeira Guerra Bruxa, a quantidade de pessoas que apoiavam Voldemort comparada à quantidade de pessoas que eram contra ele era de 20 para 1. Ou seja, para cada 20 comensais da morte, havia uma pessoa ou um bruxo que estava do lado contrário, que estava lutando contra ele, o que fez com que a coisa ficasse bastante difícil na época. Outro fato bastante interessante sobre a primeira formação da Ordem da Fênix é que, por causa dos números de seguidores de Voldemort serem bastante superiores, estima-se, né, que 44% das pessoas que apoiavam a Ordem da Fênix estavam contra o Voldemort na Primeira Guerra, elas foram mortas ou elas foram incapacitadas permanentemente, assim como aconteceu com os pais de Neville, né, que foram torturados até chegar à loucura. Então, 44% das pessoas que estavam contra ele acabaram morrendo ou se tornando incapazes de continuar vivendo. Outro fato curioso também é sobre a Senhora Fig, que a gente conhece ela pela primeira vez nos filmes, né, em Harry Potter a Armada de Dumbledore, o Harry Potter e a Ordem da Fênix, em que ela já fazia parte da primeira formação da Armada, né? Ela já era contra o Lord Voldemort e os vamos assim, seus sentimentos, seus desejos de tomar conta do mundo bruxo. Então ela sempre foi contra ele, contra suas ideias. E antes mesmo de Harry Potter viver, antes mesmo de Harry Potter nascer, ela já trabalhava pro Dumbledore. Ela ajudava nas coisas dele e aí ela foi incumbida de, após tudo o que aconteceu, cuidar do Harry. Inicialmente ela vivia ali na forma de uma gata malhada e logo depois é descoberto que ela na verdade é aquela gata malhada que estava ali para vigiar o Harry durante toda a sua infância. Ela na verdade era a Senhora Fig, que já trabalhava para eles. Outra coisa bastante interessante é sobre o Mundungus Fletcher. Ele sempre parecia um membro egoísta, oportunista e deslocado da Ordem da Fênix. No entanto, ele faz parte da Ordem da Fênix, e na verdade fez parte da Ordem da Fênix desde a sua primeira formação, ou seja, desde a Primeira Guerra. E ele fez parte das duas formações e participou das duas guerras. E ele acabou se tornando um dos primeiros nomes que Dumbledore mencionou ao dizer a Sirius para entrar em contato com a velha turma, né? Ou seja, com a velha armada de Dumbledore, os membros que ainda estavam vivos e que podiam se defender, continuar usando magia e bruxaria.
Isso é bastante interessante, não é mesmo? Outra coisa bastante curiosa é que de todos os membros da primeira formação da Armada ou da Ordem, o Peter Pettigrew, ou Pedro Pettigrew, ele foi o único membro da Ordem, membro oficial a desertar, ou seja, a largar a Ordem e passar a ser aliado do Voldemort. E aí, outra coisa bastante interessante sobre os filmes é que muitas pessoas consideram o livro melhor do que o filme. Mais uma coisa relacionada ao filme de modo específico, para quem é mais atento, percebeu que os comensais da morte, todas as vezes que eles aparecem, eles estão envoltos de uma fumaça preta. Já todas as pessoas, os membros da Ordem da Fênix, eles estão envoltos em uma fumaça branca. E isso foi utilizado como artifício para visual, né? Para demonstrar de que lado cada personagem estava sem precisar dizer nada. E é isso, minha gente. Essas foram algumas curiosidades sobre o filme. é, Sobre o filme, de fato, assim, não tem grandes coisas, porque esse não é considerado um dos melhores filmes, né? Uma das melhores adaptações dos livros para a tela, mas ainda assim continua sendo um filme bastante importante, tendo uma legião de fãs e lembrando que aqui já existem, né, como esse é um especial de Halloween, né, estamos no mês no Halloween, né, em outubro, eu estou fazendo é, um episódio dedicado a cada livro, a cada filme, na verdade, né, a adaptação dos livros para o filme, onde eu trago curiosidades, e aqui você já encontra curiosidades dos 4 primeiros filmes, então você pode aproveitar se você está chegando por aqui e já ir lá e curtir todas as curiosidades dos outros filmes, né? Tem bastante curiosidade, já que são muitos filmes, né? São muitos anos de filme. E não se esquece de seguir aqui se você está ouvindo pelo Spotify, compartilhar os episódios e compartilhar esse episódio e os outros episódios que já tem com seus amigos que gostam de Harry Potter e dos filmes de Harry Potter, que vão gostar de saber dessas curiosidades, né, desses fatos intrigantes sobre os filmes.